Então nós vamos tentar agora, eu vou mostrar para vocês agora um exemplo que eu acho que vocês nunca vão fazer, mas a título didático, tá? Esse exemplo 1, que é um exemplo que vai te mostrar um texto fora de órbita, tá? Fora de órbita, olha só. Educação, motivador, intervenção, lucro, Brasil, comida de amizade, sujeito, tecnologia, fazer a origem marca milhões hoje, mental, mundo, social, redação. É um texto completamente fora de órbita. Então, claro, obviamente, esse texto aqui vai tirar 0 nessa competência, porque nós estamos falando de um texto que não tem nem eira e nem beira, ok? Agora, vamos no exemplo 2, esse aqui já está um pouquinho melhor trabalhado, mas mesmo assim é um texto que vai ganhar nota muito baixa, tá? Vai ser um texto que vai ganhar 1, porque ele vai ter problema de tangência, tá? Então ele vai dizer lá, todos nós temos feridas, mágoas acumuladas no dia a dia, às vezes a ferida é tão profunda que acaba em uma doença chamada depressão. O que seria uma depressão? A palavra é bem forte, causa muita dor, só de pensar significa para algum. Essa doença, lembra do tema que se tratou, que era o termo seguinte. Esse tema falava das doenças mentais de um modo geral. Esse cabuquinho aqui, o foco dele, tá, é sobre depressão. Portanto, nós estamos num tipo de texto que o cara desbandeirou. Isso acontece demais, mais do que vocês podem imaginar. O cara tem um tema, em vez dele focar nesse tema, ele sai do trilho, porque às vezes tem um tema que é muito correlato, é um tema muito parecido. Às vezes tem doenças mentais, puxa um pouquinho para depressão, não sei o que e tal. Aí o cara fala, pô, então é depressão, né? Doença mental? Sim. Só que aí você tem, dentro do âmbito, se você tiver, vamos pensar assim, você tem um círculo gigante, que aqui seriam as doenças mentais, a depressão seria uma parte. Então, é claro que aqui você vai ter diversas outras doenças que o cara só abordou essa daqui. Então, se ele só abordou uma, é claro que ele não abordou a totalidade do tema, entende? Então, claro que nós estamos num texto que está fora de órbita, um texto que a gente considera até como tangente, tá? Então, na sequência, vou mostrar para vocês um outro aqui, ó. Que esse aqui é um foco temático que o cara está meio saindo de órbita, que é o seguinte, ó, o Brasil está entrando numa fase de pedir socorro porque estamos vivenciando uma, vou falar aqui, né, generalizada. Generalizada com o povo brasileiro em situações governamentais, como inflação alta, pobreza, para nas mãos do conflito lá. Tá, e aí, o que esse cara disse do tema também? O cara desbandeirou para outra coisa. Começou a falar dos problemas do Brasil, ao invés dele falar de quê? Do tema que foi proposto. Acontece muito. Principalmente se for um tema que seja caro, ou se for um tema, por exemplo, o cara às vezes está ligado nessas questões sociais, aqui no caso, por exemplo. Ele viu o tema e falou, nossa, meu Deus, é a chance perfeita para eu falar que está tudo caro no Brasil. Não tem nada a ver. Você tem que se ater. Então, assim, às vezes até a sua argumentação faz sentido, mas esse faz sentido tem que fazer sentido dentro do que te pediram. Concorda comigo? Porque senão não tem como, né? Então, veja bem, temos um outro aí, ó. O cara vai lá e fala doença mental. Hoje, nos dias, o que mais eu ouvi falar é doença mental, devido à falta de alimentação, olha só, de informação de qualidade. Como pode ter pessoas que essa saúde mental em países que os governos e a informação vai de mal a pior? Vira desbandeirada? Então, o cara tá falando de saúde mental, ele já entrou com alimentação, na sequência já entrou com desinformação. O cara saiu de órbita. Por quê? Muito provavelmente ele já foi para a prova pensando nesse tipo de coisa. Quando chegou lá, ele falou, meu Deus, é a hora perfeita. Só que percebem que o foco dele, dentro da argumentação, não faz sentido. Então é claro, que claro também, você já consegue perceber, pela própria formatação do texto, nós estamos diante de um texto de um cara que não vai ter uma nota boa, tá? Então é importante também a gente sempre perceber que essas coisas, galera, elas costumam meio que andar juntas. Às vezes você tem um texto que você já vê o texto pequeno ali, o cara já dá uma patinada na argumentação, e aí não vai ter citação, e ali o texto é pequeno, ele já tem poucas linhas, ele vai ter muito erro. É um combo. Geralmente o negócio não vem sozinho, não. Geralmente quando o cara tá ruim, ele tá ruim em tudo. Então você tem que tentar ir limando todas as outras coisas, porque o examinador também ele bate o olho no texto e ele já vê, né, mais ou menos como é que está a situação.
Então, olha nesse exemplo aqui, ó, o exemplo que ele está exemplo 6, mas é outro exemplo. Ó. A maioria das pessoas pensa que depressão é brincadeira. O cara já começou de depressão de novo. Muitos dizem que a depressão é frescura, que estava lá no texto motivador, que não se vê que 2020 foi o ano de muitas de pessoas. Todos os dias passam na televisão pessoas com se a gente não pode falar aqui. Ninguém sabe o que se passa pela cabeça de uma pessoa que sofre de depressão. A depressão é problema de saúde mental. Aí agora olha a parte marcada. Ó. Depressão começa a partir de uma perda de um ente querido. O cara desbandeirou totalmente, galera. Que também quando está sofrendo pelo fim de relacionamento. Isso tudo é verdade, mas desbandeirou. Então ele continua. A partir daquele momento que se sente que não é o mesmo, a pessoa começa o sinal de depressão. Temos aqui, obviamente, uma argumentação que está aprofundando demais dentro do pedacinho aqui, tá? Então, uma argumentação que saiu do trilho, tá? Ao invés dela falar no cômputo geral da coisa, ela se ateve a um detalhe e tá só entrando nesse detalhe ali, saiu de órbita, obviamente. Temos ainda o outro problema, que é uma argumentação baseada no senso comum, tá? Então, lembra que a gente acabou de falar aqui que você não pode se ater apenas e tão somente ao senso comum, né? Você tem que trazer outras coisas para a mesa de discussão. Esse cabuquinho aqui simplesmente não trouxe. Então é importante que você precisa falar mais dentro de uma linha que vai trazer leis, que vai trazer citação, que vai trazer algum tipo de ciência, porque senão vai virar senso comum. E esse senso comum vai ser uma redação em terceira série que você vai estar simplesmente lá opinando. E não é assim que o negócio funciona. Quando você está indo para a faculdade, você tem que mostrar pelo menos alguma capacidade de fazer alguma argumentação minimamente consistente, tá? Vamos ver esse outro aqui, que nós temos no caso aqui, um texto que vai dentro de uma linha só, que a gente diz o seguinte, que é o texto que tem apenas uma informação. Ó. A depressão é muito comum em nosso... E mesmo em nossa família, isso geralmente agrega problemas de saúde e problemas familiares, a falta de emprego e até mesmo um trauma. Geralmente isso é suficientemente causado pelas redes sociais, geralmente passa de tudo que é perfeito, uma coisa que a gente pode falar, e muito alto que esse problema ainda assim, pois não poupa o apoio das pessoas. Linha argumentativa, que a depressão é uma coisa ruim, acontece nas famílias, bababá, aí o negócio também não saiu do eixo, tá? Outra coisa que acontece muito é quando o texto ele é circular, se bem que os anteriores também foram, e ele não tem uma progressão, que é isso que a gente está mostrando nesse aqui, ó, estigma contra doenças mentais. Tem um título lá e o cara segue. Olha a letra, como eu disse, também uma coisa acaba sempre influenciando na outra. Tá? Nos dias atuais, estão mais pessoas doentes e todos os tipos de doença, principalmente mentais. Então esse aqui, pelo menos, já não desbandeirou para depressão. Esse aqui ainda está falando de doenças mentais. Tá? A depressão e a ansiedade, colocou ansiedade no negócio, né? E talvez outras. O problema é a pessoa que tem algumas dessas doenças e ainda pode pedir ajuda e sofre de depressão. Aí ele continua, porque a maioria das pessoas acha que é uma frescura. Lá no texto eles repetiram muito isso. E a pessoa que tem depressão não quer trabalhar. Aí ele volta no mesmo argumento. Ó. Muitas pessoas hoje sofrem de preconceito desse tipo de loucura. Elas têm depressão que não conseguem pedir socorro. Tá, mas você já falou isso lá em cima. Então percebe que ele está só repetindo o que ele falou lá em cima. Depois ele fala, por isso elas precisam de pedir ajuda. Mas você já falou isso 3 vezes. Então é um texto circular. É claro que aqui é um exemplo extremo. Eu não estou imaginando que vocês vão fazer isso. Né? Mas assim, é um exemplo muito dos extremos para vocês verem o quão grotescas aparecem as redações. Às vezes. Então o aluno ele realmente acha que pode ficar ali tipo uma enceradeira rodando no mesmo lugar. Tá? Agora vamos para um texto, galera, que esse sim já é um texto que eu imagino que vocês estão. Então é um texto que aqui a gente já vai ter problemas mais refinados, tá? Nos dias atuais, as doenças mentais vêm crescendo cada vez mais em meio à população brasileira. Com isso, o índice de fissuras criadas que vem afetando a sociedade está aumentando. Problemas como interação social, o desemprego vem causando grandes consequências. Em primeiro lugar, as pessoas vêm se afastando das outras, o que acarreta um grande distanciamento. É claro que a gente tem um acento muito errado aqui no distanciamento, mas nós não vamos se apegar a isso, porque nós agora estamos julgando a argumentação e não a gramática. Tá? Social. As redes é um dos maiores culpados, pois, através dela, pessoas acabam querendo se espelhar na vida de outras pessoas e no que elas passam em sua
sua mídia, o que muitas das vezes é totalmente fictício. Isso acaba gerando grandes frustrações que levam à depressão. Em segundo lugar, o desemprego. Olha só, galera. O sujeito lá falou disso ali, concordo plenamente, mas você vê que não é uma argumentação. Ele trouxe alguma coisa de fora, ele deu um exemplo que realmente é verdade na rede social. Se de repente ele tivesse usado, sei lá, o influencer tal, sei lá, o ator tal, que ele parecia feliz, mas depois ele terminou o relacionamento. Claro que ia ter que dar o nome do cara. Você ia ter uma argumentação um pouquinho mais profunda, tá? Depois ele volta. Em segundo lugar, o desemprego vem sendo uma das maiores estigmas, pois fica refém dessas doenças. Muitas pessoas ficam possibilitadas de trabalhar, o que causa um grande déficit na economia, fazendo com que ela queira. Com isso, R$1 trilhão são perdidos, tendo em vista que a depressão... Mas R$1 trilhão, o cara apareceu R$1 trilhão, sei lá de onde, e tendo em vista que a depressão se tornou uma das doenças mais afetadas no mundo. Por fim, doença mental é algo que não se deve ser rotulado e sim tratado. Tá, mas e aí? O Ministério da Saúde, juntamente com o SUS, poderia enviar um projeto de intervenção, bababá. E no último lá ele fala, dessa forma as pessoas diminuem o índice que sofrem com isso. Percebam que é uma argumentação muito rasa. É uma argumentação que está baseada apenas no senso comum. É uma argumentação que chega a ser até uma argumentação muito pouco técnica, por mais que às vezes ele traga até algumas discussões importantes, como por exemplo a discussão econômica, mas ele não foi, por exemplo, no dado da questão, para trazer um número, tá? Por exemplo, se o cara vai aqui e coloca assim, segundo o IBGE, segundo o Ministério do Trabalho, esse tipo de doença provoca X milhões de prejuízos à nação por ano. Ele não fala nada disso. Ele inventa o trilhão aqui, sei lá de onde, da cabeça dele. Isso aqui não é frutífero, ou seja, ele não traz nenhum tipo de discussão mais aprofundada sobre o assunto. E aí, no final das contas, a argumentação do caboclo não é uma argumentação boa por causa desse tipo. Agora eu vou mostrar para vocês um outro exemplo, que é um exemplo assim, até meio que extremo, tá? Que o cara vai lá e fala assim, ó. Mas eu vou falar no segundo parágrafo aqui, depois a gente vai no terceiro. Não, vamos fazer hoje, vamos começar do início, que esse aqui é interessante, esse exemplo. Ó. O cara começa muito bem, galera. Olha o que ele diz. Ó. No livro de 1822, Laurentino Gomes diz que o Brasil de hoje deve à sua existência a capacidade de vencer obstáculos que pareciam insuperáveis naquela época. Citação muito boa, muito boa. E ele fala, de fato, várias conquistas, tanto no setor social quanto econômico, foram alcançadas devido à condição de o país tupiniquim buscar nas adversidades o caminho para o progresso. Ó, o cara tá indicando aqui que ele vai falar de superar a doença, hein? Vamos ver. Aí ele fala, apesar dos avanços, o homem brasileiro levou consigo o preconceito e os estigmas aos falar de doenças mentais. Bingo! Então, olha só, a argumentação aqui começou bem. Ele disse que o Brasil, desde lá do livro de 1822, está mostrando às pessoas tem uma capacidade de suportar e de superar problemas, e apesar disso, o brasileiro ainda está trazendo consigo o preconceito e o estigma para falar da doença mental. Até aqui a argumentação está jóia. No segundo parágrafo ele diz, ó, Ortega y Gasset diz, colocou diz lá, esse diz é por minha conta, né? Ortega y Gasset, o homem é produto das suas próprias circunstâncias. Uai, mas ele não disse nesse então, problema histórico, mas tudo bem. A sociedade contemporânea é marcada pela imposição de padrões na vida dos indivíduos. Tais modelos facilitam não só o desenvolvimento de doenças mentais e o tratamento tardio das mesmas, como também incentiva e colabora com o preconceito, colocando em dúvida aqueles que desejam tratamento. Percebem como é que o negócio saiu de órbita? Lá em cima o cara fala que é uma coisa que o brasileiro tem a capacidade de superar. Aqui embaixo ele já joga o Ortega y Gasset do nada aqui. E aí fala que ele é produto das circunstâncias, mas a circunstância lá em cima não falou que o brasileiro supera o negócio, então como é que agora a circunstância é uma coisa ruim, tá? E como é que agora impõe, entende como é que o negócio deu uma desbandeirada aqui? Como é que uma coisa não tem muito a ver com a outra? Mas pode piorar. Aí o que ele diz no terceiro parágrafo? Ó, o realismo foi um movimento artístico e cultural que desenvolveu na segunda metade do século XIX. Com características como a abordagem de temas sociais e o tratamento objetivo da realidade do ser humano. Legal, não tem nada a ver. Diferente da sociedade realista, a população hoje vive através de máscaras no ambiente de trabalho, nas mídias sociais, que é o veículo de comunicação mais utilizado para disseminar ódio quanto a doenças mentais,
agravando o quadro de preconceito em relação à saúde mental. Estranho, né? Realismo, assim, ele até poderia ter citado isso aqui se fosse de um jeito, mas porque o negócio ficou meio desconexo aqui. Ficou faltando Cadê a conexão? Assim, então, esse aqui agora é uma coisa que é importante dizer, galera. Ó, a gente percebe o que o cara quis dizer. Ele quis dizer que, tal qual o realismo pregava, hoje as pessoas não são objetivas na realidade. Hoje as pessoas vivem através da ficção da rede social. Beleza. Foi mais ou menos isso aí, mais ou menos foi isso que ele quis dizer. Só que percebam que você será avaliado não pelo que você quis dizer, você vai ser avaliado pelo que você disse. Então o que esse cara disse aqui, meio que a gente consegue perceber o que ele disse. O que ele quis dizer, só que ele não disse. Então, quando isso acontece, a gente considera que teve um gap ali, teve um espaço, teve um buraco que ele não conseguiu preencher. Porque, afinal de contas, o texto ele precisa ser um texto que, em si mesmo, ele tem que ser completo e ele tem que avançar. Como nós não fomos capazes de entender, porque o cara não explicou, é claro que assim, como somos pessoas razoavelmente inteligentes, a gente entende o que ele quis dizer. Só que o examinador ele não pode partir para o achismo de dizer assim, mas ele quis dizer tal coisa, então eu vou considerar. Nós não podemos fazer isso. Por quê? As provas têm que ser avaliadas da maneira mais correta e mais padronizada possível. O examinador ele não pode ter à disposição dele a ferramenta do eu acho que ele quis dizer. Essa ferramenta ela é inaceitável, porque se for assim, vai chegar uma hora na correção que vai virar subjetividade do examinador. Então, por isso que não pode. Então, acontece muito da gente corrigir a redação do aluno e falar assim, olha, por exemplo, nesse caso aqui, houve um buraco entre o que você quis dizer e o que você disse. Talvez o que você quis dizer estava na sua cabeça, mas você não explicou aqui. O aluno diz, tá, mas eu quis dizer tal coisa. Eu falo assim, então, mas eu só posso julgar o que você disse, eu não posso julgar o que você quis dizer. Infelizmente, ou felizmente, sei lá, o critério de correção ele tem que obedecer a parâmetros precisos, porque senão vai virar bagunça e no final das contas ninguém vai conseguir coisar nada, ninguém vai conseguir corrigir nada, tá? Então, no último parágrafo, ele vai dizer o seguinte, galera, ó, para enfrentar tais estigmas, é preciso usar desses veículos de informação para inibir futuros agressores da saúde mental. Através de conteúdos que possam chegar para toda a população, como a música, filmes comerciais, programas de televisão e aplicativo, podendo ser usado também para incentivar o tratamento da doença mental. Então, perceba, olha o tanto de coisa. Lembra que eu falei para vocês lá no início que você tem que selecionar bem suas informações de maneira que o seu texto traga alguma coisa para o leitor. Esse cara aqui, ó, ele foi de Laurentino Gomes, foi de Ortega y Gasset, ele foi de realismo, ele foi de... Aqui no fim ele falou de mídia, não sei, olha o tanto de coisa. Olha o tanto de coisa. E no final das contas, ele não aprofundou em nada. E no final das contas, o texto dele não teve aquela, sabe, se A logo B, sair do ponto A, estou usando isso aqui porque eu estou no ponto A e eu quero chegar no ponto B. Não teve muito isso. O texto dele foi um negócio meio aleatório, assim. Foi um negócio meio... Eu tenho todas essas ferramentas aqui, né, como se eu te desse lá todos os ingredientes, né, você abre a geladeira, tem tudo, e eu falo, olha, você tem que fazer uma pizza. O cara vai lá e pega coisa que não tem nada a ver com a pizza. Talvez assim nasceu a pizza de chocolate. Mas o cara vai lá, pega umas coisas nada a ver e coloca. Por quê? Porque ele tem à disposição. Então foi mais ou menos isso aqui que o Cabuquinho fez. Você não pode fazer isso. Você tem que fazer a sua sequência textual, ela tem que obedecer o critério de produtividade. Você não pode, porque senão, porque senão bastaria você decorar um monte de coisa, chegar aqui dentro do texto e colocar elas. E não é assim que a banda toca. Você tem que colocar informações de maneira que essas informações elas vão fazendo sentido dentro da sua linha argumentativa. Então, se você trouxe lá o danado do Ortega y Gasset, se você trouxe lá o livro 1822,
se você trouxe lá coisas da mídia, etc. Lembre, galera, você só tem 30 linhas. Por mais que você ache que é muito, 30 linhas é muito pouco. Então você não tem muito tempo e nem muito espaço para você ficar trazendo um monte de elementos que você não vai usar. Você tem sim que trazer elementos de fora, isso é de suma importância. Então você trazer um Ortega y Gasset, você trazer um livro 1822, isso tudo é bacana demais. Só que o que você trouxer tem que ser tanto produtivo quanto, ou seja, você tem que extrair alguma coisa disso, quanto você ser capaz de chegar a algum lugar. Então você tem que, a partir do seu exemplo, levar para alguma coisa, né? Ampliar o seu exemplo dentro da discussão e depois você ainda tem que chegar no ponto final, porque senão não funciona, tá? Então note, vou usar aqui nesse outro exemplo, que está escrito exemplo 11, mas o nosso próximo exemplo é o seguinte, ó. O ator estadunidense Wagner Diniz já dizia que aquele que julga os outros não os define, mas define a si próprio. Máxima essa que pode ser associada à grande capacidade de julgamento do indivíduo sobre o outro, o que por consequência gera o preconceito infundado acerca dos diversos opostos exemplos de doença mental. Perceba que aqui, olha como é que esse cabuquinho, ele fez uma citação até menos profunda, eu nem sei quem é esse autor, etc., mas até menos profunda do que o outro. Mas perceba que esse aqui, ele já conseguiu entrar um pouquinho mais dentro da discussão. Porque o exemplo que ele trouxe, ele diz, logo aquele que define, papapá, isso pode ser associado ao julgamento. Então, olha só, ele trouxe um exemplo, ele tentou extrair alguma coisa dessa citação, tá? Então você precisa disso. Você não basta você trazer alguma coisa, por mais legal que seja, você tem que trazer, mas a partir disso você tem que produzir alguma coisa, tá? Então ele diz, no Brasil do século XXI, observa-se uma alta, sei lá o que é isso aqui, de enfermidade, acho que é incidência, de enfermidade psíquica, em especial a depressão. Note que esse aqui não falou da depressão, ele está falando em especial, ou seja, ele está acrescentando alguma coisa sobre depressão, tá? Depressão. No entanto, justamente que elas, alguma coisa lá do estigmas, advindos principalmente do desconhecimento. Pessoas que suscitam ações mais contundentes do poder público, das instituições sociais, em prol da suspensão desses julgamentos e do respeito. O que ele começou a falar lá em cima foi produtivo para chegar lá embaixo e ele falar que isso aqui tem que gerar alguma coisa no poder público. Ele começou com a citação do ator, disse que isso é um problema na sociedade e ainda disse que nós temos que resolver o problema. Até o negócio tá vendo até bem, né? Agora ele vai lá na próxima. Em verdade, no odier no cenário brasileiro, ou seja, no cenário de hoje em dia, é incontestável que já existem leis e projetos que visem assegurar a colonização das particularidades dos cidadãos. O artigo 1º da Constituição de 88, o qual discorre sobre os fundamentos da República, ressalta a dignidade da pessoa humana, tratando-a como uma questão essencial à sua personalidade, o que presente legitima o intento estatal à garantia do bem-estar da população. Tá, beleza. Mas aí, ó, a legislação pontual como essa também é ainda pouco eficaz, ainda devido respeito para o indivíduo acerca de questões alheias, visto que tão comum quanto as enfermidades mentais atualmente são os preconceitos que englobam a sociedade, rotulando como frescura, bababá, falta de Deus, bababá. Percebam que o cara conseguiu extrair lá em cima da citação, mas da Constituição aqui, ele deu uma fugida de rota. Por quê? A gente entende o que ele quis dizer, né? Que por mais que você tenha na lei alguma coisa que diz que tem que tratar todo mundo igual, isso não é cumprido na prática. Mas percebam como é que ele acabou embaralhando tudo aqui, e ele, por mais que a gente perceba, assim, mais ou menos o que ele quis dizer, a gente percebeu o que ele quis dizer é diferente do que ele disse. E o que ele disse foi um treco confuso. Então percebam que uma das coisas que nós devemos julgar, tá, é a capacidade do sujeito de argumentar. Se a argumentação do cara é confusa, ele vai perder ponto. Percebem? Então, assim, não interessa a intenção. Por quê? Nós, enquanto leitores, quando a gente for ler o texto, a gente não pode ficar com a sensação de que nós temos que fazer um serviço de adivinhação.
É o cara que tem que dar de bandeja para a gente a argumentação e a adivinhação. A gente não pode ficar assim, mas o que esse cara quis dizer? Ah, já sei, ele quis dizer isso, isso e isso. Se a gente, enquanto leitor normal, já não pode fazer isso, você imagina um corretor que leva 1 minuto para ler sua redação. Imagina o Cabuquim levando 1 minuto para ler uma redação dessa e o negócio tá meio perdido assim, tipo azeitona na boca de banguela. O cara vai ficar, mas meu Deus, o que é isso aqui? Claro, o corretor ele vai levar em consideração aqui que o cara tem sim uma habilidade maior do que o texto antigo, tá? O anterior, tanto é que esse texto aqui ele foi avaliado no nível 4, ou seja, estamos diante de um texto que tem sim uma capacidade argumentativa maior, mas mesmo assim é um texto que tem lacunas e mais lacunas. Outra coisa que a gente consegue perceber claramente nesse texto é que nós estamos diante de um texto que o cara tem a capacidade de mostrar que o texto é dele. Como é que a gente chama isso? Indício de autoria. Então, um texto que tem indício de autoria. Ao contrário dos outros textos lá em cima, você via que é um texto que estava só simplesmente copiou, colou um monte de coisa e virou um texto Frankenstein. Esse aqui, o cara, por mais que ele tenha uma argumentação meio abilolada, nós estamos diante de um cara que tem uma argumentação, por mais que seja errada, você perceba, errada assim, né, porque não está perfeita, a gente consegue ver que é uma argumentação que ele tem um norte. Ele saiu do ponto A, ele está tentando chegar no ponto B, ele está tendo aqui alguns tipos de dificuldade, mas a gente percebe que o cara tem alguma capacidade maior de argumentação, tá? Então é o seguinte, esse tipo de texto aqui, por mais que seja um texto 4, ele já tem lá os seus problemas, tá? Um texto 5, aí sim já é um texto maior, né, que a gente vai deixar para ler na próxima aula, porque aí sim é um texto que o cara, ele não deixa espaço para ficar a ideia perdida, tá? O que ele começa a falar, ele termina, e tudo que ele traz, ele tenta espremer, extrair alguma coisa de lá. Então esse tipo de texto, o texto 5, obviamente é a meta de vocês. Se vocês não conseguirem, o texto, esse 4 aqui está de bom tamanho, tá? Obviamente veremos também mais exemplos de 4, tá? Então hoje não teremos mais tempo para continuar as outras, galera, então nós vamos ver na próxima aula. Hoje nós ficamos por aqui, não se esqueça de voltar nos conteúdos anteriores, caso você tenha alguma dúvida. Vamos continuar nessa batida e nessa pegada. Em breve você vai saber exatamente, vai conseguir decodificar exatamente tudo aquilo que você precisa fazer para o texto, ok? Então por hoje ficamos por aqui, galera. Até a próxima. Fui!